Olá pessoal, está começando mais um episódio do Entre Prosas e Divagações e aqui quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Acompanharam a COP26? Acompanharam as besteirinhas que o nosso querido Bolsonaro falou na Itália? Enfim, pessoal, sem mais delongas, eu já gostaria de introduzir o tema, até mesmo antes de introduzir os participantes dessa roda, porque hoje a gente tem um convidado especial, um amigo nosso da época da graduação. E, claro, vocês já viram o tema de hoje, que é sobre a China. Vamos falar sobre a história recente da China, desde o século XX até a atualidade. E para isso a gente chamou um cara muito especial, um amigo nosso. E eu vou até pedir licença para o Danilo para apresentar ele antes. Ele é formado em História pela Universidade de São Paulo, fez mestrado na Universidade de Hubei, na China, em Filosofia, e sobrevivente de Wuhan, retornado ao Brasil, mas já está querendo ir embora, falou que já quer voltar para a China, o nosso querido Vinícius Borghelli dos Santos. E aí, Vini, quanto tempo, mano? Como é que você tá, cara? Boa noite, meus queridos, boa noite, Danilo, boa noite, Fábio, boa noite, audiência. E primeiro eu quero agradecer o convite, para mim é um prazer poder dividir um pouco da minha experiência e da minha sapiência com duas pessoas tão inteligentes também, e com vocês todos, assim espero. Espero poder contribuir com o conhecimento que eu tenho sobre China, com o que eu estudei e com o marxismo que me foi ensinado durante toda a minha vida. É isso, gente. Bom, pela fala já deu para perceber que além de um sinólogo, é um marxista de primeira linha, da mais alta categoria. E do meu lado esquerdo virtual, como sempre do lado esquerdo, o meu querido Danilo Sanfelice. Como é que você está nesta noite fria? Bom, para mim é fria, não sei como é que tá aí no Brasil. Como é que você tá, Danilo? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, especialmente a todos vocês. Aqui não tá frio não, aqui tá bem tranquilo, bem de boa. E o Fábio aprendeu, né, que da última vez ele falou à minha frente e tudo mais. Pô, de frente nada, velho, sempre à esquerda mesmo. Tô muito bem, não vi xadrez verbal, não vi COP26, não vi nada, só consigo ver dia 27 de novembro agora, que é a final da Libertadores. É isso aí, lembrando que nesta roda agora somos dois corintianos contra um palmeirense, então Danilo fica ligeiro aí, tá? Você vai pro Uruguai, espero que você seja feliz, mas aqui nessa roda Palmeiras não tem vez. Brincadeiras à parte e sem mais delongas, vamos então ao tema do episódio de hoje. Você, corintiano, quer que eu, palmeirense, seja feliz no Uruguai? Amigos, eu acredito na sua amizade, mas eu duvido que você esteja torcendo pra minha felicidade no Uruguai. Cara, eu quero que você faça uma boa viagem, que você curta e que o Palmeiras perca. Então, pessoal, igual nós fazemos, especialmente depois que o Fábio entrou no podcast, ficou essa linha mais eu e o Fábio mesmo, nós vamos fazer aquele aparato histórico costumeiro para depois chegar no hoje em dia, né? Então, só que daí, como a China é um assunto muito denso, muito amplo, nós não decidimos pegar igual a gente faz uns episódios de América Latina, pegando do século XVI. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai pegar só século XX, porque se a gente fosse pegar século XVI para cá, ia dar uns 8 episódios, né? Pegando mais, então, um recorte século XX até chegar agora no século XXI. Então, eu vou iniciar trazendo a Revolução Republicana de 1911, mas iniciando um pouquinho antes, né, para mostrar os antecedentes, que a China, ela, no início do século XX, a região da China é marcada por intensos debates e movimentações políticas, por dois fatores básicos. Primeiro, o fato de que a própria China, né, tem questões internas dela ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, que vão se acumulando. Então, obviamente que não é só uma consequência do que eu vou falar daqui a pouco, não é só uma consequência cacete, a palavra me foge bem agora, né? Não é só consequência da influência ocidental, né? Então, no fim do século XIX,
início do século XX, os países capitalistas passam a cutucar mais a China, passam a ficar cada vez mais presentes na China, e a consequência disso, evidentemente, é que as correntes filosóficas vindas do Ocidente e principalmente dessa ideia capitalista de enxergar o mundo, passam a influenciar cada vez mais o território chinês. Então, antes de continuar, vou dar a palavra para o Fábio. Eu só queria comentar uma coisa que eu acho pertinente, que a gente já vai entrar no século XX, né, com a queda da monarquia, com a entrada dos nacionalistas, do Kuomintang, mas é importante a gente ressaltar que durante o século XIX, como o Danilo até falou, os países capitalistas, vamos dizer assim, não são os capitalistas, mas, no geral, as grandes potências do eixo euro-americano. Dentro da perspectiva chinesa, essas invasões vão ser consideradas uma grande humilhação. Pela própria população. Então, assim, a gente tem que lembrar que teve a Guerra do Ópio, a tomada de Hong Kong, Macau já pertencia aos portugueses. Havia, aliás, só a título de curiosidade, uma região internacional de Xangai que pertencia exclusivamente à população de origem branca, europeia, enfim. Então, assim, né, vamos pensar que a China sempre que foi um grande império, a partir desse momento sendo humilhada, isso vai ficar de uma certa forma dentro do imaginário da população e isso vai transparecer posteriormente no que virá a se tornar a Revolução Chinesa. Se eu falei alguma besteira, o Vini, claro, pode entrar aqui e me corrigir, dando uma de parou. João Kleber. Tá safe, man. Tá safe. É basicamente isso, né? Existe um sentimento, vamos dizer assim, que é gestado de agressão ocidental vamos dizer assim, à própria cultura e à população chinesa. Digo ocidental das potências que são influenciadas pelo Ocidente. Aí eu conto o Japão também, que faziam e fazem, até hoje, mas bem menos, fazem afronta à cultura e à manifestação do poder chinês. E a gente chama esse período de 100 anos de humilhação, que é o período que a população chinesa passou não só pelo domínio, mas pela, vamos dizer assim, vontade imposta da população ocidental, onde eles foram obrigados a ingerir ópio, onde eles foram obrigados a abrir o comércio e estabelecer relações com o Ocidente que antes não eram vistas com bons olhos pelos chineses. Essa questão do Japão que o Vini falou é bem importante, vocês vão ver ao longo do episódio. E como o Vini falou, de fato, o Japão, embora esteja geograficamente na Ásia, mas por conta de várias questões específicas do Japão, também é culturalmente bem aceito que é uma influência ocidental também, uma agressão, como o Vini falou, ocidental. Continuando um pouco, e daí trazendo um pouquinho mais para o finzinho do século XIX, acontece algo bem importante, que é a reforma fracassada, mas é a reforma dos 100 dias, que é feita pelo... Agora, falar nomes chineses, vocês me perdoam, não sou muito bom, mas eu vou tentar e vocês tentem não rir. Foi liderada por Guangxu, da dinastia Qing ainda, que era alguém ali já mais jovem, então mais influenciado por essas ideias republicanas e por essas ideias modernizadoras. Falou do nome chinês, não quero parecer pretensioso de corrigir ninguém, só que, para nunca mais acontecer esse erro, o que, quando a gente vai ler o chinês transliterado para o nosso, vamos dizer assim, para o alfabeto romano, a gente tem o som de Qi, então a dinastia Qin é a última dinastia da China, que, diga-se de passagem, é uma dinastia estrangeira. Não era considerada uma dinastia etnicamente chinesa. Mas eles eram manchus, né? Até a Manchúria ser assimilada pela China. Ah, ok, é verdade. Até então, hoje eles são uma minoria étnica chinesa, assim como os coreanos. Muito obrigado pela correção, mas eu confesso que eu vou errar mais umas 15 vezes ainda, porque eu demoro um pouco para pegar línguas, mas obrigado. E você pode, que nem o Fábio falou, você fica à vontade para corrigir sempre que precisava.
Então, esse movimento não deu certo, né? Essa tentativa de reforma não deu certo, foi reprimida por conservadores, mas os ideais acabaram permanecendo ali. Então, a vantagem desse movimento foi que as ideias ficaram e cresceram. Então, já no século XX, outros movimentos decorrentes desse eclodiram. A principal liderança desse processo foi Sun Yat-sen, que tinha como estratégia desenvolver um movimento amplo e popular com ideias nacionalistas e modernas. As principais ideias desse movimento era a queda da referida dinastia, a expulsão de todos os estrangeiros que usufruíam das terras e das riquezas chinesas, em benefício próprio, evidentemente. Essa segunda bandeira, digamos assim, é bem comum em países que desenvolvem esse tipo de, entre aspas, nacionalismo no início do século XX. Né? Então, se você pegar na América Latina, você tem bastante desse pensamento. Você pode pegar Cuba, por exemplo, que tem um pensamento muito parecido em relação a essa bandeira especificamente, de expulsar estrangeiros que estão usufruindo das suas riquezas. Né? Não só pessoas estrangeiras, mas como agressões de países. Além disso, também a socialização de terras e de meios de produção disponíveis, a ampliação de direitos civis e o sufrágio universal. Em novembro de 1911, um grupo de militares de Wuchang, capital de Hubei, devo estar falando tudo errado, mas vocês me perdoam, especialmente o Vini. Pode falar, Vini. Só uma curiosidade, era uma cidade antes. Onde foi o epicentro da pandemia, que é a cidade de Wuhan, ela é formada por 3 antigas cidades. E uma dessas cidades é Wuchang, que é essa cidade de caráter revolucionário. Por isso, o Wu de Wuhan é o mesmo Wu de Wuchang. Só uma curiosidade para vocês. Segue aí. Confesso que eu tô com vergonha da minha pronúncia. Mas é isso, eu vou tentar, mas já aviso que não vai ficar grande coisa. Então, em novembro de 1911, o grupo de militares da cidade que o Vini falou iniciou um conflito armado contra a dinastia, e o interessante é que o movimento explodiu muito rapidamente. Então, várias outras regiões do país começaram a declarar independência, né? Começaram ao poder central, né? A dinastia. Então, ainda em 1911, ainda em novembro, né? Na verdade, em 1911, 15 das 24 dinastias já tinham declarado independência. Então, foi um movimento que eclodiu bastante rápido. Eu acho que foi uma correção, perdão, Danilo, que você falou dinastias, foram as províncias. Sim, perdão. Foi um erro aqui. Obrigado, Fábio. Num primeiro momento, o país se dividiu em duas partes, em duas lideranças, principalmente, com Sun Yat-sen proclamando a formação de um governo provisório na cidade de Nanjing. Deve estar errado. Tá certo, o Vini falou que tá certo. Porém, em Beijing, que eu devo ter falado errado também, estava sob o domínio do antigo comandante-chefe da dinastia, o Yuan Shikai. E daí, com isso, né, com essa divisão, o Yat-sen ele abdicou do poder, que ele temia uma guerra civil, né, entre as duas lideranças, o que eu acho bastante inteligente, né, se evitar uma guerra civil, mas o futuro não foi muito bom. Mas, de qualquer forma, ele abdicou do poder, e o Yuan Shikai assumiu a presidência do governo provisório em março de 1912. Então, em março de 2012, inicia oficialmente a República da China. Só que inicia de uma forma não muito legal, que inicia com uma ditadura militar desse ex-chefe da dinastia, ex-comandante-chefe da dinastia. Inicia a ditadura militar patrocinada pelas elites rurais, que não queria, bem comum isso também, não queriam perder seus privilégios, e em troca eles mantiveram uma ditadura, né? Então, uma troca política e econômica ali.
E daí já em 1914, avançando um pouquinho, tem a Primeira Guerra Mundial e com essa questão da Primeira Guerra Mundial, China e Japão voltam com as complicações como o Vini falou, bem antigas, bem duradouras. Então as complicações entre China e Japão se aquecem de novo, e como consequência essas agressões, o Yuan Shikai se autoproclama imperador novamente, retomando uma dinastia e permanecer nesse cargo, entre aspas, até 1916, quando por fortes pressões ele abdica de se tornar um imperador. Volta para a presidência, mas ainda assim uma presidência pouco democrática, digamos assim. Ele morre no mesmo ano, e daí, depois, como alguns outros países que eu e o Fábio principalmente estamos falando, a China entra numa grande instabilidade política. Aconteceu isso, a gente viu nos países latinos, que a gente já falou, a gente viu quando a gente falou de Afeganistão, e a China também entra nesse momento de uma instabilidade política muito grande. Sun Yat-sen assume a presidência através de um golpe, mas não consegue manter o controle total do país, já que muitas regiões, e também uma coisa que acontece em diversas localidades do mundo, no Brasil acontece isso bastante, na China aconteceu também que diversas regiões tinham elites rurais muito fortes, e como elites rurais muito ricas, muito fortes, essas elites puxaram o poder dessas regiões para si. E com isso, o agravamento dessa crise, né, dessa instabilidade, causa a independência dessas regiões governadas por elites rurais. Então fica como se fosse, aspas, um termo que eu vou usar agora, mas como se fossem feudos, né? Eu coloquei aspas porque feudo é um termo ligado à história ocidental, né? Mas é só para ter essa ideia de que eram regiões autônomas do poder central, porque eram governadas por elites rurais, por grupos rurais muito fortes, e esses grupos rurais tinham suas próprias leis, suas próprias regras, suas próprias lideranças, e, como é de se esperar, começam a rivalizar entre si, né? Então é um momento, de fato, de muita instabilidade. Existia um poder central, claro, mas algumas regiões não seguiam exatamente esse poder central. Seguindo novamente um pouco mais, a entrada da China na primeira Grande Guerra, em 1917 a China declara guerra à Alemanha, e com a esperança de que no pós-guerra, né, porque a China já nesse momento percebia que o outro lado, entre aspas, da guerra estava tendendo a ganhar, então declara a guerra contra a Alemanha, mas com a ideia de que no pós-guerra o lado vencedor poupasse o território chinês de agressões, né? Então poupasse de abusos e de ocupações, etc. Porém, o Tratado de Versalhes, como creio que todos já sabem, o Tratado de Versalhes não é exatamente muito tranquilo com isso, então as potências capitalistas ocidentais continuam com a agressividade ao território chinês, e em decorrência dessa continuidade, né, porque, como o Vini falou no início, a agressão ocidental à China já é bastante antiga, e nesse momento ainda continua. A consequência disso é a formação do movimento 4 de Maio, que é um movimento que se caracteriza como anti-imperialista e anti-feudal, né, dessa ideia dessas elites rurais, né, então uma ideia feudal, lembrando sempre que a questão feudal é muito ligada à história ocidental, mas esse movimento é importante porque ele é um embrião de formação ideológica quase, mas um embrião de prática também, do Partido Comunista Chinês, que viria a ser fundado poucos anos depois, em 1921. E o Sun Yat-sen também, que até então é uma figura bastante importante, passa a colaborar com o Partido Comunista Chinês a partir de 1924, organizando e treinando trabalhadores. Você quer falar alguma coisa, Vini, sobre isso? Ou tá de boa? É interessante essa parte em chinês, que Sun Yat-sen é a pronúncia, vamos dizer assim, que foi transliterada do cantonês para a gente.
O nome dele em chinês é Sun Zhongshan. E então o que acontece? É interessante a gente ressaltar e pensar que o processo de modernização que vamos dizer, Sun Yat-sen trouxe para a China, ele está pautado a uma conexão umbilical com o capital financeiro europeu e norte-americano. Porque quem que vai bancar essa estruturação, por exemplo, de linhas ferroviárias, de expansão da indústria ou a criação de um princípio industrial na parte sul da China, vai ser justamente os bancários e o setor financeiro desses dois continentes, que, assim como a gente tem o costume hoje já de ter essa percepção, eles entraram na China com a ideia de continuar um processo de dominação da estrutura chinesa através do dinheiro, né? Através do uso do dinheiro, através de endividar a China, através de oferecer para a China aquilo que a gente pode entender como uma linha de crédito ou um auxílio, que da mesma forma como eles faziam antes, de forma, vamos dizer assim, mais direta e violenta, que obrigava a população chinesa, o povo chinês, a entrar em contato com as linhas de comércio europeias, o Sun Zhongshan, ele também fez isso com relação aos processos de industrialização da China. Então, o que a gente pode dizer assim, de uma parte da pequena burguesia e da grande burguesia que surge do processo inicial de industrialização promovido pelo Sun Zhongshan, está pautado num setor extremamente antirrevolucionário, um setor de uma burguesia que se vê conectada com os prazeres do Ocidente, uma burguesia que se vê, vamos dizer assim, deslumbrada com a capacidade de industrialização do Ocidente, em contrapartida a, vamos dizer assim, a cultura e os pilares de, vamos dizer assim, de uma antropologia ou uma história do homem chinês. Tem um filme que é muito interessante, que se passa nesse momento, que retrata essa situação. Chama The Great Magician. Esse filme tem na Netflix, todo mundo pode assistir, ele é produção chinesa. Ele tem um ator muito interessante, que é o Tony Leung. E o filme ele vai trazer 3 grandes figuras do folclore e do pensamento chinês. A primeira grande figura é como o Danilo disse, eu não vou usar a palavra senhor feudal, eu vou usar uma palavra em inglês, que é warlords. São os lordes da guerra. São, vamos dizer assim, são indivíduos que, além de ter um grande poder financeiro, eles exerciam uma influência militar na região que eles viviam. Então essa é uma grande diferença que a gente pode ressaltar assim, em relação ao processo feudal da Europa. E a caracterização dos warlords é muito interessante no que passa no filme, porque são indivíduos que aparentemente são culturalmente, vamos dizer assim, alienados, mas eles têm uma grande capacidade de força laboral. São o que a gente pode dizer os camponeses, encarnados ali na perspectiva de enriquecimento sem consciência de classe. E os outros 2 personagens, uma é uma mulher que retrata a parte feminina da China, do que seria assim o conceito ou o enaltecimento da figura da mulher, não só na parte revolucionária, mas também trazendo todos os aspectos mais importantes da cultura chinesa, com uma mulher muito, vamos dizer assim, uma mulher letrada, uma mulher que entende a cultura chinesa, uma mulher que, apesar de várias características machistas e várias características que são consideradas hoje completamente fora da realidade, naquela época ela se destacava, e aquilo era a própria representação da feminilidade naquele período. E a terceira figura, que é a mais importante, é o mestre chinês, é o sábio chinês, por isso que chama The Great Magician. O filme é a história desse mago, que ele... os truques de mágica, assim, a mágica, o circo, e essa, vamos dizer assim, cultura de rua é muito famosa na China. E por conta dessa, vamos dizer assim, dessa fama, existem vários trabalhos assim que são enaltecidos a respeito do teatro e do circo. E o filme mostra que o grande mago, no final das contas, ele, além de vamos dizer assim, colaborar para o progresso da China, ele não abre mão nem do warlord e nem da mulher. E essa é uma, vamos dizer assim, uma construção
que continua até os dias de hoje. Vinícius, eu queria só lhe fazer uma pergunta com referente à parte que você havia mencionado dessa pequena burguesia chinesa que vão surgir, que vai estar deslumbrada com esse desenvolvimento industrial ocidental, com a cultura ocidental. Seria possível traçar um paralelo dessa burguesia e pequena burguesia com um processo de industrialização e ocidentalização que ocorreu no período Meiji no Japão? Então, o paralelo é interessante, né? Só que, vamos dizer assim, que um dos lugares, que é, vamos dizer assim, o Japão, o processo de ocidentalização, ele se deu de forma muito mais rápida, devido a, vamos dizer assim, a fragilidade da posição geográfica do Japão. Porque o Japão ele está exposto a, vamos dizer assim, influência não só da China, mas das potências ocidentais de uma maneira muito mais agressiva do que foi a China. Embora eu não diga que a China não tenha sofrido agressões de ambos os lados, longe de mim, porque aconteceu. Só que, vamos dizer assim, o processo que aconteceu no Japão de destruição da cultura, de, vamos dizer assim, ocidentalização e não vou falar lavagem cerebral, mas vamos dizer assim, atualização da realidade japonesa, ele foi muito mais intenso e violento do que na China. Violento, assim, digo no andar do trem da história. Foi consumindo a cultura de uma forma muito rápida. Eu queria dar um exemplo, aquele filme lá, O Último Samurai, que todo mundo já assistiu. Aquele filme, ele é não só baseado numa história real, mas o que acontece ali tem muita coisa que eles deixaram de fora. Que o principal motivo, vamos dizer assim, que o samurai carecão lá, que é o último samurai, vai pro exílio, é justamente um combate contra esse processo de industrialização e destruição da cultura japonesa. E a sugestão dele para, vamos dizer assim, combater essa predação da cultura e essa destruição da identidade do Japão é justamente enaltecer aquilo que o Japão acreditava ser o seu mais, vamos dizer assim, o que poderia mais simbolizar o Japão, que é a guerra naquele período. Aquele cara, ele sugere de invadir a Coreia naquele momento. Então, assim, isso é uma válvula de escape que vem sendo utilizada por muitos séculos naquele pedaço do planeta. Se alguma coisa dá errado, invade a Coreia. Infelizmente, foi bem mais ou menos assim. E aí o que acontece? As potências industriais daquele período, eles não queriam que ocorresse um processo de destruição também, vamos dizer assim, invasão da Coreia e de guerra no meio de um processo de apaziguamento, vamos dizer assim, da relação do Japão político com as potências econômicas europeias. Então, o que acontece? Aquele cara no filme, acontece aquilo que vocês viram. Ele é exilado. Ele se retira vamos dizer assim, das manifestações de poder do Japão, justamente por conta de perceber que aquela parte da identidade do povo japonês, naquele momento, havia sido predada pelas potências europeias. Segue aí. Então, pessoal, continuando aqui, já na década de 20, o Partido Comunista Chinês, né, como eu falei, foi fundado em 21. Nessa primeira década tem duas questões, uma que é um racha com a Primeira Internacional, nada muito profundo, mas um racha importante naquele momento, e a outra questão é um racha entre si, muito comum nos comunistas, né? Então aqui tá eu, o Vini e o Fábio, 3 homens de esquerda que pensam, que tem 8 opiniões diferentes sobre a esquerda em si. Então, muito comum gente de esquerda entrar em guerra. Faz parte, inclusive, da própria construção do pensamento. Né? É importante, inclusive. E o racha, um dos principais rachas do PCC nesse momento o PCC, tá, gente? É o Partido Comunista Chinês. Não confundo. Um dos principais rachas e muito comum entre as esquerdas mundiais, creio, é a forma de enxergar o início de uma revolução, o carro-chefe da revolução, né? Então, uma parte do PCC acreditava que o carro-chefe da revolução deveria ser através das cidades, né? Do proletariado industrial, e uma outra ala
acreditava que deveria ser uma revolução iniciando a partir dos campos, né? E daí o proletariado camponês cercar as cidades. É um debate parecido também com o que acontece em Cuba, por exemplo, que existia exatamente o mesmo debate. Então é bem comum isso, então, do desenvolvimento das esquerdas mundiais, esse debate vai sempre aparecer. Em 1927, os trabalhadores liderados pelos comunistas em Xangai tomam a cidade, e no mesmo ano, né, como resposta, o governo central ordena o massacre dos trabalhadores comunistas, especialmente das lideranças, com o objetivo, evidentemente, de sufocar esse movimento que estava cada vez mais forte. Como consequência a esse massacre dos comunistas, formado as primeiras fileiras, né, digamos assim, do Exército Vermelho, já em agosto de 1927, que são grupos que passam a se rebelar mais do ponto de vista militar e se organizar, inclusive em espécies de guerrilhas no campo já. Então, mas também como bastante consequência do massacre dos comunistas de 27. O governo, no fim dos anos 20, consegue uma unificação, sem, obviamente, o consentimento das classes trabalhadoras, mas consegue uma unificação especialmente entre as elites e o reconhecimento internacional, né, importante para isso também. Há também aí, nesse momento, já nos anos 30, né, uma aproximação com a Alemanha nazista do governo central, evidentemente, com o objetivo de modernizar o poder bélico, de novas armas, de novos aviões, justamente para conseguir focar mais o ataque aos comunistas, que o partido continuava crescendo, né, apesar dos rachas, apesar de todos os problemas da própria luta, inclusive do massacre, o partido continuava crescendo. Então, para garantir ou impedir esse crescimento, né, principalmente, o governo passa a investir numa força bélica maior. Em 31, as agressões japonesas se intensificam mais ainda, né? Como já dissemos, elas são antigas, mas em 31 elas passam a se intensificar mais, e o Japão invade a China, invade uma porção do país, e daí o governo central passa a ter que lidar com dois problemas para ele, né? De um lado os comunistas, que continuam avançando, do outro lado os japoneses, que invadem o país. Em 7 de novembro de 31, aproveitando isso, né, essa entre aspas, distração do governo central chinês com a invasão japonesa, os comunistas conseguem avançar e eles agrupam todas as províncias que eram dominadas até então pelos comunistas, então por si, num só bloco, mesmo que não necessariamente um bloco de uma extensão territorial única, né, mas dentro de uma mesma organização, e fundam no dia 7 de novembro, que vai fazer aniversário aqui há 3 dias, a República Soviética da China. Só que então não é exatamente, né, não é a Revolução de 49, então é um início de algo muito importante, é o início de um governo central, mas tipo, sem pegar toda a porção do país, mas é um passo bastante importante do ponto de vista revolucionário. E desse novo governo, entre aspas, paralelo, o Mao era já uma figura bastante importante. Em 1936, mas isso é igual a gente falou na Venezuela, né, na conquista da independência da Venezuela, eu e o Fábio, beleza? E fazendo um paralelo com o último episódio, por exemplo, de Venezuela, você vê que aqui na China há um avanço dos trabalhadores comunistas, uma série de conquistas importantes, mais um avanço do processo revolucionário. Assim como no processo de independência venezuelano, há um avanço das tropas bolivarianas, há um avanço só que ao mesmo tempo, né, para vocês verem, uma coisa não são táticas, né, não é linear e bonitinho. Ao mesmo tempo, na Venezuela, então o Bolívar conquistou a parte,
mas ao mesmo tempo os espanhóis retomaram outra, né? Então é uma coisa de você ganhar um lado e perder outro. Então, aqui na China, nesse momento também, então, tipo, os comunistas iam avançando, mas, por outro lado, em alguns momentos o governo central conseguia massacrar trabalhadores, conseguiam retomar algumas localidades, mas só para deixar o adendo de que as coisas não são tão lineares assim, né? É um avanço importante, mas o governo ali ainda era forte. Tanto que, em 1936, acontece a longa caminhada, que é quando os comunistas, cerca de 100 mil comunistas, iniciam uma travessia de 11 mil quilômetros, liderados por Mao Tse-tung, também por conta das agressões do governo central, que estavam cada vez mais fortes. E dentro dessa longa caminhada, o nome do evento é Longa Caminhada, tá? Não sou eu que estou falando que é longo, embora seja de fato longo. O desenvolvimento desse evento, muitos comunistas ficam pelo caminho, porque passam a entender que era importante cada vez mais interiorizar a luta e criar novas guerrilhas cada vez mais no interior, ganhar a treinar os camponeses e tudo mais, e cada vez mais avançando. E daí chega, e obviamente que muitos morrem e tudo mais durante essa caminhada, são 11 mil quilômetros, e tem obviamente agressões do governo no meio e tudo mais, e chegam ao destino 9 mil pessoas. Então de 100 mil conseguem chegar ao destino 9 mil pessoas. Em 37, um pouco mais adiante, ao avanço chinês, e os chineses passam a dominar vários territórios da China nesse momento. Então, um avanço bem considerável chinês. Tanto a União Soviética como os Estados Unidos, eles tentam intervir para acabar com as agressões ou diminuir as agressões, dependendo do interesse, as agressões dos japoneses contra a China. Mas não tem muito sucesso, então nesse momento as agressões japonesas são bem intensas e os japoneses conseguem vitórias importantes contra os chineses, conseguem bastante território chinês, vai conquistar, né, bastante território chinês, então é um momento bem complicado para a China. E em 41, essas agressões duram até 1941, quando a China entra na Segunda Guerra Mundial, de fato, ao lado dos aliados, e com a ajuda desses novos grupos, desses novos países, eles conseguem conter, não expulsar, mas conter os japoneses. E paralelamente também, então, essa questão do Japão agredindo a China e da China entrando na Segunda Guerra Mundial, paralelamente os comunistas continuavam avançando, continuavam a sua luta pela Revolução. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão naturalmente sai da China, né? Não tinha condições de permanecer com as agressões à China, só que um outro agressor surge, né? Os Estados Unidos, ele surge com o objetivo de destruir o avanço comunista. Né? Pode falar, Vini. Eu só queria pontuar rapidamente, porque me perguntaram em off e eu vou falar também um pouquinho disso. Que vocês falaram da ocupação do Japão, né? Na China tem um museu na cidade de Nanjing, que era a capital do sul da China, que é o Museu da Memória das Vítimas da ocupação japonesa. Porque, por mais que a gente tenha, vamos dizer assim, foi brutal a situação, tinha uma questão de darwinismo social ali também. Que a maior parte das mulheres chinesas elas foram violentadas com o intuito de você, vamos dizer assim, propagar a etnia japonesa, etnia nipônica. E tem 2 filmes, eu acho que são bem interessantes da gente comentar, pelo menos de eu falar um pouquinho, que retratam não só o pensamento do período de ocupação japonesa na China, como também o reflexo da convivência do chinês com uma pessoa que se aliou aos japoneses, se aliou, vamos dizer assim, a uma restauração do império. Porque quando a dinastia Qin cai, existe vamos dizer assim, uma busca pelo retorno dinástico chinês.
Isso aí é uma, vamos dizer assim, uma saga dentro de todas as vezes que ia cair uma grande dinastia ou entrava uma dinastia invasora, existiam grupos que eles, vamos dizer assim, lutavam pela restauração da dinastia passada. E com o fim da dinastia Qin não foi diferente. O primeiro filme que eu queria falar, provavelmente a maior parte da audiência já deve conhecer, espero, se chama Flores do Oriente. Esse é um filme de produção chinesa que retrata o período da ocupação japonesa em Nanjing. É um filme que eu vou dizer para vocês é brutal. Não é um filme tranquilo, mas é muito bom, muito bem feito. E ele, vamos dizer assim, deixa muito claro o que, vamos dizer assim, a memória da experiência da ocupação japonesa trouxe para a cinematografia chinesa no século XXI. Recomendo vivamente que vocês assistam. É com aquele cara que fez o Batman, acho que é Christian Bale, sei lá, aquele mano que fez o Grande Truque também. Christian Bale. Tem um outro... Christian Bale, ele mesmo. E tem um outro filme que retrata os chineses que facilitaram a criação de um estado fantoche no norte da China, quando eles tentaram restaurar o Império, trazendo o Pequeno Imperador, o que a gente conheceu como o Último Imperador, pelo filme do Bernardo Bertolucci, filme de 87, se eu não me engano. 88. Só que o que acontece? E tem um outro filme que eu queria falar também que retrata essa situação, que é o The Grandmaster. É um filme de Kung Fu, é um filme de Wuxia, que é novela de artes marciais, que vai mostrar a relação dos, vamos dizer assim, dos warlords do norte da China com essa presença japonesa e essa presença do espírito da restauração da dinastia Qin. Como eles eram tratados, como eles eram vistos pela maior parte dos outros que se denominavam chineses. Como a traição naquele momento, principalmente político, era muito mais grave do que, vamos dizer assim, no cotidiano, entende? E essa construção, principalmente desse filme, do que traz esse filme, mostra não só uma contradição entre os valores ocidentais e asiáticos, esse que eu estou dizendo, Grandmaster, mas também a evolução do pensamento chinês. À medida que você vai tendo os processos revolucionários acontecendo na China, concomitantemente com as duas guerras mundiais. É isso, gente. Eu só achei interessante que a gente teve que estudar, né, o massacre de Nanquim, mas eu só me toquei que era Nanquim depois de uns 3 minutos, porque como a sua pronúncia é tão boa no chinês, eu demorei ainda para associar as duas palavras, tá? Era só esse pequeno disclaimer. Fábio dando uma pequena puxada de saco. Vou continuar agora, pessoal. Como eu falei, saiu a agressão japonesa e iniciou a agressão estadunidense na China, com o fim da Segunda Guerra Mundial, porque o objetivo dos Estados Unidos em entrar na China era para impedir o avanço comunista, destruir, acabar com o avanço comunista. Mas é uma agressão porque, vamos pensar que você, ouvinte, odeia o comunismo. Então você, no primeiro momento, você, ouvinte, concorda, não, tem que entrar mesmo e tudo mais, e acabar com esses comunistas do capeta. Mas o problema disso é que é a entrada num país estrangeiro para resolver uma questão interna, né? Uma questão entre chineses debatendo não, mas um processo revolucionário interno. Então, mesmo se você for contra o comunismo, você tem que entender que é uma agressão, porque é um estrangeiro tentando resolver um problema que não é dele, né? Então, é uma agressão, mesmo se fosse, sei lá, uma revolução totalmente que eu discordo, sabe? Então, é uma agressão. Sempre que um estrangeiro entra sem ser convidado, ele está agredindo a autonomia do outro país. Dentro desse momento, há o erro soviético, digamos assim, que a URSS, os soviéticos, eles creem que os chineses não teriam a menor possibilidade de vencer o exército estadunidense. Então, a União Soviética reconhece em 1946 o governo chinês como legítimo e meio que abandona, portanto, os comunistas chineses à sua própria sorte contra os Estados Unidos.
Porém, ao contrário do que os soviéticos imaginavam naquele momento, o comunismo continuou avançando, né? Porque já era um momento que o processo revolucionário estava bastante maduro e principalmente a população via com maus olhos, primeiro, o governo, que entendia como corrupto, segundo, o exército nacional, né, o exército oficial desse governo, que entendia como cruel e incompetente. Por que incompetente também? Porque o governo oficial chinês, né, o exército oficial chinês, a população via como incompetente porque eles não lidaram bem, digamos assim, com os japoneses, né, não conseguiram frear o avanço e tudo mais. Somado ao desgosto que tinham com o governo, e também, por outro lado, já nesse momento, já com tanto tempo de processo revolucionário, a população, especialmente os mais pobres, evidentemente, especialmente os camponeses, enxergavam as guerrilhas e o Partido Comunista Chinês com bons olhos já, né? Então, quando é um processo que é parecido com Cuba também, quando os revolucionários vão avançando nos campos e encontram os camponeses, eles encontram camponeses abertos a esse avançar comunista, a esse avançar das guerrilhas, né? Então é um momento, de fato, de adesão da população ao processo revolucionário, e ao contrário, é um momento de que essa população está bastante desgostosa com o governo central. Entre 1948 e 1949, os comunistas avançam cada vez mais forte. Há uma quantidade enorme de militares do exército oficial que deserdam, e não só deserdam, como se juntam às fileiras comunistas. Então isso é uma prova bem clara de que, quando normalmente isso acontece, a revolução vai chegar a êxito, né, vai acontecer. E em 1º de outubro de 1949, o governo oficial chinês abandona o país, foge para Taiwan, onde funda a China nacionalista, e as tropas vermelhas, lideradas por Mao, proclamam a República Popular da China, com Mao Tse-tung como novo presidente. Então, pessoal, agora nessa segunda parte a gente já vai entrar, né, um pouco mais na atualidade, porque 60, 70 anos atrás na história ainda é atualidade, ainda é uma coisa contemporânea, aconteceu ontem dentro da perspectiva histórica. E como o Danilo já chegou falando da fuga dos nacionalistas para a ilha de Taiwan, a gente vai entrar numa questão muito importante, que é a questão das duas Chinas. Quando o antigo governo chinês fugiu para Taiwan, ele basicamente não fundou um novo governo. Ele se declarou como o governo legítimo chinês. Então a República da China, que é a Taiwan, continuou, só que nesse território. E parte da comunidade internacional, a parte, claro, capitalista, reconheceu ela, entre aspas, como a verdadeira China, fecha aspas. Nesse caso, o que é interessante a gente notar, como ela foi declarada a verdadeira China, e já entra naquele contexto de fim da pós-segunda guerra, né? A China ocupa um cargo no Comitê de Segurança da ONU. Então, quando ela foi declarada como a verdadeira China, até mais ou menos 1970, 75, agora eu não vou lembrar a data exata, a República da China, a Taiwan, a China insular, por assim dizer, vai ocupar esse cargo. Só que depois de muito tempo, que aí as outras potências vão olhar para a China continental e falar, não, calma lá, aquela China ali tem 1 bilhão de pessoas, uma grande massa territorial, com um grande poder militar. A gente não pode mais ignorar a China como dessa maneira. E a questão das duas Chinas, ela vai levar para uma questão maior ainda, no qual, quando você reconhece uma China, você reconhece exclusivamente uma única China. Você trata uma única China. Ou seja, se o Brasil reconhece a República Popular da China, a gente não tem relações diretas com a República da China, Taiwan, e assim por diante. Um exemplo bem interessante, antes de passar a palavra para o Vinícius, o Paraguai reconhece Taiwan como a China oficial. E por que eles fazem isso? Porque eles ganham um bando de benefícios com Taiwan.
Então, acaba se tornando quase que uma disputa geopolítica entre ambos os países para quem vê quem é a verdadeira China. Claro que hoje, pelo tamanho, pela potência econômica, a República Popular Chinesa da China, ela é a grande vencedora, tanto que eu acho que hoje é só o Paraguai, o Palau e o Vanuatu, países da Oceania, que reconhecem Taiwan como a China oficial. Fala, Vini. Eu só queria trazer algumas curiosidades a respeito do que você falou, que eu achei foi muito pertinente. Principalmente no negócio que você falou, a China tem um monte de gente desde aquele período. Tem uma série de, vamos dizer assim, perspectivas que o Mao Zedong ele propagou no período principalmente da Grande Marcha, mais para frente com o que a gente vai chamar de Grande Salto para Frente, que é um período de industrialização forçada na China, que ele dizia que a China precisava de mão de obra. A China precisava de trabalhadores para trabalhar a favor do socialismo. Então, a maior parte da população chinesa naquele período, ela, vamos dizer assim, se reproduziu de uma maneira assustadora. E não só, assim, vamos dizer assim, um socialismo feito por pessoas, mas um socialismo feito por uma massa interminável de indivíduos dispostos a trabalhar, ou melhor, dar a vida pela, vamos dizer assim, causa socialista. Porque o que acontece? Depois que a China sai da Segunda Guerra Mundial e o Partido Comunista tem uma grande visibilidade por conta vamos dizer assim, do fracasso do governo do Sun Yat-sen e do Kuomintang, que é o partido que vai para Taiwan, que é o partido até hoje lá, ele tem esse enaltecimento e essa aprovação da população. E outra coisa a respeito do Paraguai, que é interessante, a boa parte, assim, não vou dizer a maior parte, mas uma boa parte das pessoas, dos sino-brasileiros vindos de Taiwan para o Brasil, e vou deixar isso bem claro, Taiwan é China, eles vêm pelo Paraguai. Porque o Paraguai ele não só facilita a entrada dos taiwaneses na América Latina, mas como a maior parte dos documentos e da, vamos dizer assim, vida acadêmica, dos diplomas, é válido no Paraguai. Só que se uma pessoa do Taiwan quer sair de Taiwan e ir para outro, por exemplo, para o Brasil ou para outro lugar do planeta, ela precisa da chancela do governo chinês. Por exemplo, um exemplo que eu tive foi uma professora minha, que o marido dela era dentista. E aí o que acontece? Para o diploma de dentista dela valer fora de Taiwan ou fora do Paraguai, ela precisava de uma aprovação e uma revalidação feita pelo governo continental, pela China continental. Senão, ele não era dentista, não. Essa é a característica, vamos dizer assim, política de, vamos dizer assim, barrar esse distúrbio causado pelo Taiwan Kuomintang. É isso, gente. Não, é até bem legal você ter comentado isso, porque existe uma comunidade taiwanesa, chinesa insular, seja o termo que fique mais apropriado, muito grande em São Paulo e no Brasil, né? Eu mesmo eu convivi bastante com taiwaneses na adolescência, tudo mais, dentro da época do colégio. Mas só uma pequena correção, e até eu queria fazer essa correção para até explicar um pouco melhor sobre essa questão das duas Chinas, que, por exemplo, o Kuomintang, que vai ser o partido que vai se exilar em Taiwan, por assim dizer, né? Que dentro da visão da República Popular da China vai ser uma província rebelde. As potências capitalistas da comunidade internacional vão reconhecer como a verdadeira China, porque vão falar, esta é a China democrática, esta é a China que defende a liberdade. Só que, assim, um pequeno parênteses. O Chiang Kai-shek, que era o presidente da República da China, ficou até a morte, nos anos 70, se não me engano, no poder, e o Kuomintang, só se não me engano, saiu nos anos 90, quando vão ter de fato eleições livres. Até então, a Taiwan vai viver uma ditadura ferrenha. Isso é só para a gente conseguir bater com aquele discurso que a gente tem de defesa da liberdade, que uma parte desses países que defendiam a liberdade não era bem assim. O mesmo se aplica à Coreia do Sul, por exemplo, que também foi uma ditadura militar por muitos anos. As ditaduras da América Latina, e, enfim, assim vai por diante, né? Isso só para desconstruir um pouco desse discurso que se tem sobre liberdade e democracia, que
assim, é para nós, mas para os outros não, entende? Fala aí, Vini. Não, eu ia comentar o que você tinha acabado de falar, eu achei. É isso mesmo. O período, vamos dizer assim, de descomunização de Taiwan, que foi o período a partir do governo do Kuomintang, foi algo similar que aconteceu na Coreia do Sul depois da Guerra da Coreia. O período de descomunização da Coreia do Sul foi muito mais violento do que Taiwan. Existem muitos, assim, dentro da indústria cinematográfica coreana, sul-coreana principalmente, existem muitos relatos e muitas, vamos dizer assim, coisas de atrocidade mesmo, que deixariam muita gente invejada, assim, no nível de monstruosidade que foi feito lá na Coreia do Sul. E esse evento, por exemplo, essa construção da caça aos comunistas, é justamente para trazer uma esterilidade para os movimentos de massa sul-coreanos, que, vamos dizer assim, hoje é praticamente impossível você ter vamos dizer assim, uma característica neossocialista, por mais que todo mundo esteja assistindo aquele Round Six lá, que, pelo amor de Deus, mano, para com isso aí, velho. Vocês têm que ler qual que é o mano? Cadê, ó? Mark Fisher, mano. Realismo capitalista. Tem que ler o cara, velho. Porque, mano, esse negócio de da gente ficar pensando no que vai ser quando o capitalismo der ruim, não é isso, gente. Já deu ruim, entendeu? O negócio. Então esquece esse tipo de série. Falar que a indústria cinematográfica sul-coreana tá pensando em socialismo, gente. Isso daí é longe da realidade, bem longe da realidade. Só que o que acontece? O processo de unificação da Coreia ele está muito mais próximo do que a gente pensa. Só que o processo de unificação da Coreia não vai ser do sul para o norte. Felizmente. Segue aí. Não, eu até achei legal você comentar isso, porque como existe dentro da visão popular sobre as Coreias, né, tanto a do sul como a do norte como a malvado. E assim, longe de mim de passar pano para qualquer regime, o que eu e o Danilo a gente gosta de falar, às vezes a gente não tem um rabo preso com ninguém, mas a gente tem essa ideia de que o sul é maravilhoso e o norte é horroroso, mas assim, como você muito bem mencionou, Vini, o norte também fez muitas, entre aspas, cagadas. Peço desculpa se foi até um pouco ofensivo o termo, porque como o Danilo gosta também lembrar, a gente é um programa family friend. Mas vamos deixar a Coreia para um próximo episódio, que eu acho que é justo também a gente fazer, e o Vini está mais do que convidado novamente. Mas vamos voltar para a nossa querida China. Bom, com o advento do Partido Comunista Chinês e a proclamação da República Popular da China, já vão começar com os reclames dos antigos territórios que pertenciam à China e que foram perdidos durante o processo de, vamos dizer, de entrada da República da China, né? E o primeiro, mais conhecido de todos, vai ser o Tibete, que apesar de parecer que foi uma guerra sanguinária, interminável, gente, ela durou acho que umas 2 semanas. E foi tipo assim, os chineses chegaram e retomaram o Tibete. E aí vai ter aquela famosa história da fuga do Dalai Lama para a Índia, enfim, vocês podem ver isso com melhores detalhes no filme do Brad Pitt. Mas sem mais delongas, continuando, com já uma melhor estabilidade da nova República Popular da China, eles já vão entrar também no primeiro conflito internacional de proporções já da própria Guerra Fria, que vai ser a Guerra da Coreia. No mesmo ano da invasão do Tibete, eles vão participar do conflito, né, ajudando, evidentemente, a Coreia do Norte na sua investida ao sul. O final do desfecho, todo mundo já sabe, né? As duas repúblicas coreanas vão continuar existindo. O Vini já até mencionou que a unificação está próxima, depois a gente vai conversar isso em off melhor. Mas aí eu já gostaria de entrar numa questão que o Vini mencionou, eu queria chamar ele junto aqui comigo para a gente comentar sobre o grande salto adiante, que foi um plano do Mao Tse-tung para fazer uma reforma agrária, né? Tirar as grandes propriedades das elites latifundiárias e forçar uma industrialização que necessitou de fato de uma grande mão de obra, porém o plano não obteve o resultado desejado. Vini, o que foi mais ou menos este plano e o porquê que ele não obteve esse resultado que o governo tanto desejava? É
É interessante, né, falar, por exemplo, como, vamos dizer assim, não obteve o resultado desejado. A gente tem que lembrar que nesse período, uma das maiores, vamos dizer assim, influências da União Soviética não, uma das maiores influências da China é a União Soviética. E assim como vocês sabem, os planejamentos soviéticos nunca chegaram à sua devida conclusão, vamos dizer assim. Sempre era algo muito mais, vamos dizer assim, muito mais era muito mais estimado do que a concretude da realização dos planos. E foi a mesma coisa no grande salto para frente. O que acontece? Marxistas que são, o pessoal do PC chinês, eles sabem que não dá para existir uma sociedade socialista se a gente não tiver uma grande, vamos dizer assim, processo de industrialização que consiga dar conta do processo de produção da vida. E a China, naquele momento, ela tinha, tirando, vamos dizer assim, a costa chinesa, que tinha sido pré-industrializada no período do Sun Yat-sen, ela tem o quê? Ela tem que correr atrás das outras potências soviéticas, das potências internacionais, na busca da fabricação de ferro, fabricação de pólvora, fabricação de material bélico. Então, o que acontece? Vai exigir um grandíssimo esforço da população nesse momento, que a maior parte da população, vamos assim, que aqui no Ocidente, né, é retratado como uma grande falha, porque morreram milhares de pessoas de fome. Só que o que acontece? O resultado desse processo de industrialização não foi só a criação de vários outros campos, vamos assim, field of works, campos de trabalho, ou não, postos de trabalho. Não é só a criação de vários outros postos de trabalho, mas vamos dizer assim, a construção inicial de uma, vamos dizer assim, do que a gente vai ter depois com o Deng Xiaoping, entendeu? Do que a gente pode ter depois, o que fundamenta a base de trabalhadores industriais chineses, porque existe uma necessidade muito grande naquele período de você, vamos dizer assim, descamponizar uma parcela da população, que essa é uma atitude, uma visão política que a China tem até hoje, de você trazer um processo de industrialização para dentro do campo, para você, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva marxista, você afastar o trabalhador do campo e trazer ele para o trabalho industrial e posteriormente o trabalho ao setor de serviços, até que tenha uma estabilidade maior. E o grande salto para frente teve várias características que as pessoas vão dizer que são monstruosas, que, vamos dizer assim, a maior parte da população chinesa, ela teve que doar os metais, entendeu? Ela teve que doar garfo, moeda, objetos de ouro, objetos de cobre, para ser derretido, para ser feito bala, entendeu? Para ser feito rifle, para conseguir industrializar a população, porque eles não tinham ainda vamos dizer assim, um grande processo de industrialização e fabricação de armas. Eles vão ter, a partir do momento que os Estados Unidos também aparecem nessa história, eles vão ter uma grande força dos Estados Unidos no processo de vamos dizer assim, neoarmamentação, uma coisa mais nova que vai trazer essa riqueza bélica para a China. E comentando o que você tinha dito dos processos de reunificação chinês, de reconciliação de territórios, por mais que a China tenha, vamos dizer assim, saído vitoriosa no período revolucionário, ainda existem vários satélites, como não existem mais, né? Mas ainda existem alguns satélites que foram, vamos dizer assim, de forma parcimoniosa, retornando à China à medida que a população local não ia ser diretamente agredida, que é o caso de Hong Kong, Macau e partes de Xangai. Mas toca aí, que já falei bastante. Sim, que foi até aquela parte que eu mencionei, que tinha uma área internacional, né, que foi feita com os Estados Unidos e o Reino Unido, que é uma parte... É até meio louco de explicar, porque literalmente uma parte da cidade tinha um regimento diferente do resto. Um era chinês e um outro era internacional. Então, se um crime era cometido dentro dessa área internacional, era um outro juizado, uma outra polícia, era todo um outro processo. E Hong Kong e Macau, como a gente já pôde observar, foi feita uma passagem muito mais suave, tranquila, que, entretanto, agora em Hong Kong a gente está observando essas questões da nova lei de segurança nacional da China, né, que acaba
acabou levando alguns opositores à cadeia. O que Macau não sofre tanto, né? O que eu acho curioso, queria até depois entender, que eu particularmente tenho um fascínio por Macau que eu adoraria conhecer. Eu tenho um plano de conhecer todos os países de língua portuguesa. Então, Macau, apesar de não falar tão bem português, tá na lista porque eu queria muito escutar um patuá. Mas seguindo a bola aqui adiante, sem mais rodeios, depois do grande salto, em 64, a China vai testar, e com sucesso, a sua primeira bomba nuclear. E isso já vai remeter com o que eu havia mencionado anteriormente das duas Chinas, que as potências internacionais vão começar a olhar com outros olhos a China, porque eles vão entrar num grupo seleto onde poucos países vão ter a bomba atômica. Neste contexto de 64, a gente tem que lembrar que apenas Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra, se não me engano, haviam uma bomba atômica, e agora a China também vai ter. O que isso vai levar depois até aquela política que a gente vai ficar conhecida, né, da época do governo Nixon, do secretário Henry Kissinger, da política ping-pong, né, que vão ser os primeiros diálogos entre Estados Unidos e China. Só que, entretanto, já vai começar a mostrar uma cisão mais forte entre as relações soviéticas sino-soviéticas. Por quê? Muitas pessoas imaginam que por ambos os países serem socialistas, estarem dentro do aspecto socialista, naquele contexto de Guerra Fria, eles sejam uma massa homogênea. Só que na prática isso não se aplica. China e União Soviética possuíam interesses diferentes. A gente tem que lembrar que a China sempre foi uma potência, como eu posso dizer, entre muitas aspas, a China sempre se olhou como o centro do mundo, da mesma forma como os Estados Unidos olham, porque eles são de fato uma potência, eles não são um país pequeno. E esses conflitos vão entrar, esses interesses diferentes vão acabar uma hora entrando em conflito, onde vai ter uma cisão da relação sino-soviética. Vini, o que foi, dentro da perspectiva chinesa, essa cisão? E como ela afetou de fato as relações com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Essa é uma questão interessante que eu vou, assim, tentar jogar umas luzes para que a gente possa ter uma compreensão mais plausível de como duas potências socialistas podem entrar em conflito, né? Porque afinal de contas não é todo mundo socialista. É interessante da gente pensar que a China faz fronteira com a Rússia no norte. E o que acontece? Etnicamente, existe uma parcela da população russa que também é etnicamente chinesa, ou melhor, ela é considerada etnicamente chinesa, que é a parcela, vamos dizer assim, asiática da Rússia, que é o pessoal que tem origem mongol, que tem o pessoal que tem a origem nos estepes, na região da Manchúria. Então essa população ela é uma população que a gente considera híbrida, de ponto de fronteira. E aí, por conta dessa população vamos dizer assim, fronteiriça, ser pertencente aos dois lugares, existe vamos dizer assim, um conflito de poder em relação a determinados espaços de ocupação, que estrategicamente podem ser soviéticos ou chineses. E aí o que acontece? A relação entre União Soviética e China já vinha sendo desgastada há muito tempo, por conta vamos dizer assim, do apoio da União Soviética, principalmente no período de guerra, ter, vamos dizer assim, deixado a desejar aquilo que poderia acontecer. Mas a gente consegue entender que o esforço soviético no período da guerra era justamente para evitar que a União Soviética acabasse. E então, vamos dizer assim, que os chineses não perdoaram tanto quanto a gente consegue entender a necessidade dos soviéticos de proteger Moscou, Stalingrado, entendeu? Então, existe essa construção. E aí, mediante ao que foi acontecendo no decorrer do século XX, com a destruição da imagem do Stalin, mas interessante que, mesmo que havendo a destruição da imagem do Stalin na União Soviética, na China, o Mao e os líderes chineses sempre tiveram muita estima pelo camarada Stalin, e por conta disso,
fizeram questão de preservar a imagem dele, e a partir do que aconteceu na União Soviética, eles também tiveram a própria lição de como lidar com as imagens dos líderes deles, entendeu? De conservar determinados, vamos dizer assim, pilares da história chinesa. E, bom, a respeito do conflito, é uma região muito pequena que ficava no norte da China, na verdade, nordeste, que era um trincado ali que passam acho que 3 ou 4 rios, e como eu disse para vocês, tinha vamos dizer assim, essa continuidade étnica, porque assim como vocês sabem, quem nasce na Rússia, não, quem é filho de russo, independente de onde ele nasça, ele é considerado, eu não sei como é que fala, unissanguinis, sei lá. Jurissanguíneos. Jurissanguíneos, é isso aí. E os russos acreditam nisso, só que os chineses, eles têm, vamos dizer assim, dentro da composição étnica da China, aquela minoria faz parte da composição política chinesa. Tanto que até hoje tem uma parte da China que se chama Mongólia Interior, Inner Mongólia, que é uma região que divide etnicamente a população mongol entre chineses, políticos, mas etnicamente mongóis, e mongóis, politicamente mongóis e etnicamente mongóis. E foi uma relação parecida com o que houve com a União Soviética, à medida que já tinha relações políticas já desgastadas e, vamos dizer assim, eles não tinham por que mais ocupar aquele espaço, entendeu? Que historicamente é chinês. Acho tão interessante você mencionar isso, porque para quem assim já é bom com mapas, que já tá na cabeça, entre a China e a Rússia tem a Mongólia, né? Um estado independente mongol, que não é a Mongólia interior, mas etnicamente é o mesmo povo, e a partir do norte também há povos de origem mongol e túrquicas também, né? Porque ali dentro da região da Sibéria são vários povos. A Rússia não é um país homogêneo numa questão étnica, e a Mongólia, ela, além de ser o segundo país que vai se tornar socialista depois da Rússia, eles também vão ser essa questão meio híbrida, porque, por exemplo, acho que uma coisa interessante é de mencionar, só a título de curiosidade, eles utilizam o alfabeto mongol, que é um alfabeto que é de cima para baixo, né, na vertical, mas eles vão adotar também o cirílico, e o cirílico hoje, nos dias de hoje, até hoje, na Mongólia, é altamente utilizado. Mas, bom, feito esse pequeno fato curioso, vamos seguir aqui novamente para a China, e a gente já vai entrar um pouco mais numa questão atual e numa questão muito sensível, que foi a Revolução Cultural chinesa, que ela vai durar de 1966 até 1986, com a morte do camarada Mao Tse-tung, o grande timoneiro. Vini, a gente já sabe que isso é uma questão sensível, mas como você que é um bom sinólogo, eu gostaria que você nos explicasse o que foi essa Revolução Cultural, quais foram as razões por qual ela surgiu e, claro, quais foram as consequências desta Revolução Cultural. Bom, gente, são perguntas bem complexas que eu vou tentar, de novo, trazer alguma luz para esse debate, para esse assunto que é tão espinhoso. Mas é o seguinte, a construção da Revolução Cultural, assim como o desenlace da Revolução Cultural, para nós ocidentais, ela é tão estranha porque a gente está acostumado com vamos dizer assim, quem detém o monopólio e vamos dizer assim, o monopólio da violência no Ocidente? É o Estado. Só que o nosso Estado no Ocidente, ele é um Estado burguês. O que isso quer dizer? Um Estado burguês vai agir de maneira a, vamos assim, trazer estabilidade para a classe burguesa que financia o Estado. Só que na China, gente, eles não são um Estado burguês. Eles se consideram, e eu também, como um Estado operário, um Estado formado por trabalhadores, um Estado formado por marxistas. E o que acontece? Quando a gente tem essa inversão do monopólio da violência, quando o monopólio da violência vai para a mão do trabalhador,
quando o Estado é composto por trabalhadores e por conta disso eles podem exercer com força total o martelo da repressão, esse martelo vai ser utilizado, em vez de martelar a cabeça do trabalhador, que a gente está acostumado aqui no Ocidente, ele vai ser utilizado para martelar ideias e resquícios pequeno-burgueses. O que eu quero dizer com isso? A China, quando ela se unificou, proclamou a República, RPC, Mao Tse-tung, todas essas coisas maravilhosas que aconteceram, vamos dizer assim, que a China em si, ela não estava unificada culturalmente. Existiam várias parcelas da China que não falavam os mesmos dialetos, existiam várias parcelas da China que não escreviam da mesma forma, e isso precisava ser resolvido. Porque o que acontece? Assim como a definição básica de Estado é um lugar onde a gente consegue ter pontos culturais históricos convergentes, a China precisava criar um Estado chinês que fosse legitimamente operário e que a primazia da força fosse utilizada para a construção do Estado socialista. Só que o que acontece? Ela precisou entrar em conflito com diversos lugares. O Fábio citou o Tibete, teve a questão da Coreia, teve a questão com a União Soviética, que são todos pontos de, vamos dizer assim, afirmação do poder chinês. E a Revolução Cultural a gente pode ter como o ápice desse momento. A Revolução Cultural, ela não só serviu para extinguir determinados padrões padrões de pensamento burguês daquele momento, mas para trazer uma unidade política, social e cultural para toda a China. Um exemplo que eu dou para vocês, que foi muito forte naquela época, principalmente por conta do camarada Mao ser um pé de valsa, foi um incentivo ao teatro, à dança, a enaltecer a estética socialista. E a estética socialista naquele momento era altamente militarizada. Eu não sei se a maior parte dos nossos ouvintes tiveram acesso a óperas da União Soviética, óperas que se passam na Mongólia. E o que acontece? A maior parte daquela estética ela foi, vamos dizer assim, enaltecida em detrimento de várias outras construções, tanto ocidentais quanto chinesas mais antigas, para justamente fundamentar um pilar cultural que conseguisse identificar todos os chineses. Na China, hoje, se fala uma coisa chamada Putonghua. Putonghua significa a língua comum. E a língua comum na China é o mandarim. Mandarim é diferente do cantonês. Mandarim é diferente do dialeto de Taiwan. Mandarim é diferente de coreano e japonês. E de mongol. E o que acontece? O mandarim, naquele momento, ele tinha que ser utilizado como uma ferramenta não só de integração da população, mas de alfabetização dos chineses, porque a maior parte da população chinesa não sabia escrever nem ler. Então o que acontece? O processo da Revolução Cultural, ele enfatizou esses processos de você construir uma linguagem, mesmo que seja de forma artificial, porque, por exemplo, acho que a maior parte de vocês e da nossa audiência, quando se depara com o ideograma chinês ou com a escrita chinesa, tende a achar aquilo muito mais difícil do que realmente é. E o que acontece? Além de ter essa complexidade na leitura, existe vamos dizer assim, uma variedade, uma gama de ideogramas muito grande. E o que acontece? O Mao Zedong, junto na Revolução Cultural e com o pensamento do desenvolvimento da língua chinesa, eles simplificam boa parte dos ideogramas chineses. Isso não quer dizer que ele reduza a importância do ideograma. Existe uma redução na carga visual, numa carga, vamos dizer assim, histórica, mas a carga de sentido do ideograma permanece, porque naquele momento o importante era alfabetizar a população. E aí o que acontece? O que que é comum aqui no Ocidente, as pessoas falarem, não, na época da Revolução Cultural era lavagem cerebral e tal. Só que o que acontece? A Revolução Cultural, ela serviu justamente para apontar vários desvios pequenos burgueses que poderiam colocar em risco todo o processo revolucionário chinês, que não aconteceu na União Soviética. Por exemplo, quando a maior parte das pessoas vai falar dos crimes do Stalin ou dos picaretas, entendeu? Do pessoal trotskista, com todo respeito, gente, o que acontece? Foi um mesmo processo.
Existe um processo de divergência política e de sobrevivência do status quo que conseguiu gerar um nível de estabilidade nacional. E o que acontece? Essa disputa política, por mais que ela seja assim, sangrenta e acirrada, ela tem que ser convergente a um mesmo princípio. E na Revolução Cultural isso aconteceu, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista político e histórico. Naquele momento, houve, vamos assim, o que dentro da tradição confuciana seria considerado um pecado mortal, que é a queima de livros. A galera torrou boa parte da história deles, boa parte dos monumentos históricos, porque eles simbolizavam, eles traziam a representação de um passado, não só de, vamos dizer assim, humilhação e dominação, mas um passado que não tinha absolutamente nada a ver com a construção política que eles estavam se comprometendo. Na cidade onde eu morei, Wuhan, que é onde é o epicentro da pandemia, existe um monumento histórico chamado Huanghelou. Esse lugar eu vou traduzir como a pagoda ou a torre da garça amarela, não, dourada. E aí o que acontece? Esse lugar é um ponto histórico da China muito importante. Vários, vamos dizer assim, poetas, filósofos e, vamos dizer assim, artistas, eles tiveram aquele lugar como uma referência estética para produção artística própria. E o que acontece? Esse lugar, na época da Revolução Cultural, ele foi queimado. Eles queimaram tudo. Acabou aquele negócio. Não existe uma volta, entendeu? Porque lembra que eu disse para vocês que sempre quando existia uma, vamos dizer assim, uma troca de poder na China, existe uma troca de entidades políticas, de grupos políticos, existe sempre um grupo que é o grupo da restauração. Para evitar qualquer, assim, leve pensamento de volta a uma restauração ou volta a algum lugar do passado, eles preferiram queimar boa parte da história deles. Só que o que acontece? Esse efeito colateral, ele vai ser, vamos dizer assim, corrigido mais para frente, à medida que a China passa a querer se identificar não só como socialista, como um país de pessoas marxistas, mas também como um país que tem uma história gigantesca, embora essa história não é que não esteja presente, mas vamos dizer assim, ela foi adaptada à realidade do socialismo chinês. Então, assim, para dar uma como é que eu posso dizer, uma apaziguada no pensamento, principalmente da nossa audiência, achando que eu sou conivente com esse tipo de coisa, é o seguinte: pensa que toda a estrutura do Estado, em vez de ser utilizada para destruir a vida do trabalhador, entendeu? Para acabar com a nossa sociedade, assim como a gente está vendo aqui no Brasil, ela fosse utilizada ao contrário, para destruir e para eliminar, assim, de qualquer forma. Eu gosto de identificar isso como se fosse uma cicatriz na história da China. É uma cicatriz bem grande, assim, que é onde eles ceifaram todo esse pedaço pequeno burguês que eles tinham lá para sempre. Acabou isso aí, entendeu? Então a Revolução Cultural serviu para isso. Um livro que eu indicaria para nossa audiência é O Último Bailarino de Pequim, acho que é isso daí. Que é um romance, ele é um romance pequeno burguês, ele não é um romance socialista, ele é um romance escrito fora da China, porque esse bailarino, ele sai da China, fala, nossa, quantos lugares legais, e não volta para a China. Só que o que acontece? Toda a formação dele, vamos dizer assim, o corpo, a nutrição, tudo ele foi feito na China, entendeu? Ele é chinês. Só que o que acontece? À medida que ele vai entrando em contato com obras que não eram mais utilizadas na China, ou que elas entravam em confronto com o processo estético soviético chinês, ele é descartado, entendeu? Por exemplo, uma característica que vai impactar muito também no Khmer Vermelho, lá embaixo, é o pessoal utilizando óculos, como uma característica pequeno burguesa, entendeu? Mas assim, isso é um nível mais assim ensandecido que a luta de classes chega naquele momento, entendeu? Naquele processo de construção de uma nova cultura. É isso que eu tenho para dizer. O do Khmer Vermelho, só para fazer uma pequena explicação para quem não está habituado, foi o governo do Pol Pot na Camboja, né? Que foi um governo que acabou matando, acho que se não me engano,
um terço da população, foi algo forte, rendeu até músicas do Dead Kennedys. E bom, já estamos atingindo 1 minuto e 25 de gravação. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas antes, uma pequena palavrinha dos nossos patrocinadores. Danilo Sanfelice, com você. Só uma curiosidade, vocês viram que o Vini já deu umas 15 dicas, né? Que eu não sei se o Fábio falou, Vini, a gente tem um quadro no fim que chama Dicas Culturais. Então, além dessas 15 dicas que você já deu, você vai ter que dar mais 15 depois. É verdade, eu realmente esqueci de mencionar da dica do cultural pro Vinícius, mas o Vinícius foi falando, acho que ele falou a minha, por sinal. Mas enfim, eu vou repetir porque é um baita de um filme, eu acho que todo mundo tem que ver mesmo. Muito bem feito, por sinal, mas enfim, isso fica para o final. Enquanto a gente não chega no final, e dito já sobre a Revolução Cultural, como o Vinícius com maestria falou, dentro da sua clara perspectiva, mas falou com todo o saber. E eu já havia mencionado também no final que a Revolução Cultural vai acabar junto com a morte do camarada Mao Tse-tung, ou Mao Zedong. Fiquem à vontade para escolher a sua pronúncia perfeita, mas o Vinícius deve ter com certeza a dica da pronúncia. Com a morte de Mao Tse-tung, vai assumir como secretário-geral do Partido Comunista Chinês o camarada Deng Xiaoping. Eu acho que eu falei correto. E por que ele é tão importante? Porque ele vai fazer uma grande reforma econômica, uma abertura econômica muito forte na China. Ele basicamente vai deixar que a China tenha uma economia planificada aos moldes marxistas, leninistas que eram utilizados até então, para adotar um novo modelo econômico, que no caso, dentro da perspectiva chinesa, será conhecido como socialismo com características chinesas. E o que seria isso? Na base, o Estado continuaria ditando os rumos do país, em quais setores deveriam ser mais investidos, em quais são os planos quinquenais que a China possui, mas eles vão permitir que alguns setores possam ser explorados pelo setor privado. Isso vai fazer com que exista um boom econômico dentro da China. Por quê? A China vai possuir uma grande mão de obra barata, várias empresas do setor privado com interesse de investir na China, e a China vai começar a produzir com um caráter de exportar, né? Então vai ser aquele contexto em que a China vai produzir tanto material que vão vir aqueles famosos produtos que a gente pejorativamente chama de produtos China, que é aquele produto de baixa qualidade. Isso vai ser um primeiro caráter. Mas depois vai ser absolutamente tudo, ou quase tudo, produzido na China. Quem nunca viu um Made in China em algum produto, ainda mais um produto eletrônico? Por exemplo, eu estou falando de um computador que foi produzido na China. A gente vai ter essa visão pejorativa, no primeiro momento, que os produtos inferiores de baixa tecnologia vão vir originalmente da China, e de fato vem, mas a verdade é que tudo vem da China, tudo vai ser produzido na China. E essa abertura econômica, ela vai, como posso dizer, e acho que o Vini talvez discorde de mim, mas ela vai acabar já saindo um pouco daquele socialismo clássico que a gente conhece, da igualdade de classes, e claro, vai gerar uma classe de bilionários, uma classe que acho que dentro da visão chinesa não vai ser correspondente à nossa, mas uma divisão de classes. Vini, com relação a isso, com a abertura do Deng Xiaoping, um comentário breve: deixou de ser comunista ou não deixou? Tem divisão de classes ou não tem divisão de classes? Bom, gente, boas perguntas. A questão, assim, novamente eu vou dar armas para que vocês consigam ter uma interpretação interessante a respeito desse período da China. O camarada Deng, ele tinha uma frase muito interessante, né? Que, na real, não importa a cor do gato, o importante é que ele casse ratos. E o que acontece? Depois da Revolução Cultural, depois da morte do camarada Mao, e vamos dizer assim, a fossilização
de uma parcela da política chinesa que ficou no passado, existia necessidade de acompanhar a modernização do planeta. Só que o que acontece? Como o Fábio disse, existe um... E eu vou acrescentar, é o seguinte, existe um grande medo em relação a isso. Que não, vai chegar o McDonald's, aí os caras vão acabar com o socialismo, entendeu? Vai chegar as indústrias e tal, aí todo mundo falando que o China trabalhava 20 horas lá, tinha grade na fábrica e tal. Esse monte de coisa. É o seguinte, a base da realidade humana é através do trabalho. Só que o trabalho na sociedade burguesa, no nosso estado capitalista, ela tem uma qualidade muito interessante, que é o trabalho alienado. Por que alienado? Porque o nosso estado ele não é socialista. O nosso estado não é composto pela classe trabalhadora. O nosso estado não é composto pela, vamos dizer assim, a maioria da população, ou a maioria da população tem a ilusão de decisão. Democracia, né? O que acontece? Lá existe uma outra condição da, vamos dizer assim, da vontade do trabalho. Porque o chinês, o cidadão chinês, uma coisa interessante aqui deixar bem claro é que acho que em torno de 37 a 42% da população chinesa é filiada ao Partido Comunista. Então, é uma grande parcela da população que é comunista, do partido. Mesmo que de forma, assim, vamos dizer assim, institucional, para não dizer obrigado. E o que acontece? Essa população, ela já vem desde aquela época lá do Grande Passo para frente com um grande nível de comprometimento, não só com o desenvolvimento da China, mas com o Partido Comunista. Por quê? Porque o Partido Comunista proveu para o trabalhador chinês aquilo que o capitalismo não consegue produzir para a gente, que é pão, terra e paz. E aí o que acontece? A maior parte da população, ela vai sendo, à medida do possível que a industrialização vai acontecendo, incorporada dentro de um sistema de produção, que fornece para ela não só um princípio de existência, que é o trabalho que ela vai ter, mas vamos dizer assim, a condição de desenvolvimento humano. Você falou, é claro que por conta da abertura, existiu, vamos dizer assim, uma concentração de renda em determinada parcela da população. A gente não pode esquecer da bandeira da China. Uma daquelas 5 estrelas representa a burguesia nacional, que está presente tanto na nossa querida doutrina marxista, mas também na característica de formação do Estado chinês. Então, a burguesia nacional, à medida que ela tenha comprometimento com o desenvolvimento da China socialista, vamos dizer assim, o governo não vê grandes problemas em ter uma parcela da população que capte tanto recurso. Só que o que acontece? Quando essa parcela da população, quando essa parte da população se sente vamos dizer assim, na condição de exercer um poder político que destoe das diretrizes do partido, ela vai ser brutalmente sancionada, que foi o que aconteceu com o nosso querido camarada Ma Yun, Jack Ma, o Ma Yun, que é o dono do AliExpress, ele mesmo. Ele achou que ele ia virar um Jeff Bezos, que ele ia ser maior do que onde ele nasceu, ser maior do que a população dele, ele achou que ele ia virar um ET. Só que o que acontece? O governo foi lá e falou, cara, é o seguinte, ou você fecha com a gente, com o partido, ou acabou, mano. E aí o que ele fez? Não, aí ele disse, toda a minha fortuna, porque na China existe uma coisa chamada Zhifubao. Zhifubao é um sistema de pagamento e que envolve vários outros serviços, entendeu? Muito maior, acho que não tem nenhuma plataforma dessa parecida aqui no Brasil, entendeu? Que fornece tudo, desde banco, cartão telefônico, conta em vários aplicativos, entendeu? E o que acontece? Por conta desse sistema, e por conta do Ma Yun ter, vamos dizer assim, saído fora do eixo, o Partido Comunista fez questão de convidar o Ma Yun para virar membro do partido, para que ele entenda que a composição da realidade na China ela é feita de todos, ela é comum, ela é social, socialista.
Só que o que acontece? Você falou para mim, mas tem essa divisão de classes e tal. Só que tem essa condição do trabalho alienado. Porque divisão social de classes é, vamos dizer assim, uma fase para ser superada no comunismo, entendeu? No trajeto ao comunismo. A China, ela nem, vamos dizer assim, ela tem a meta de chegar no socialismo. Ela tem um governo socialista que está, vamos dizer assim, que é regida pelo Partido Comunista Chinês. Mas não quer dizer que a realidade chinesa seja socialista ou que a realidade chinesa seja comunista. É um processo que está ocorrendo de forma positiva dentro da China, que está não só trazendo a população para participar desse projeto, mas também auxiliando a população a, vamos dizer assim, ter um nível de vida, uma equidade material que eles jamais viram na história deles, entendeu? Então, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês rápida, uma anedota, da época que o Xi Jinping virou vitalício. Xi Jinping vai até morrer agora. Aí tinha acabado de receber essa notícia, eu tava voltando do meu trabalho, e aí eu tinha um taxista, fui lá e perguntei pro taxista, e aí, cara, esse negócio do Xi Jinping vitalício aí, mano, isso aí é... O que você acha? Você acha que é ditadura? Você acha que ele tá metendo louco? Que vai estar criando, sei lá, um grupo político? Aí ele olhou pra mim e falou, mano, vou dizer pra você, eu trabalho de taxista há 20 anos. Mesmo táxi, não mesmo táxi, né, mas a mesma carteira de táxi. E durante todo esse tempo, o governo da China, ele não só ajudou, me deu emprego, mas ele me ajudou a criar minha filha, a comprar minha casa, a mandar minha filha para estudar para o exterior, a conseguir eu mesmo e a minha esposa conseguir viajar todos os anos e só trabalhando de táxi. Eu não necessariamente preciso fazer outra coisa. O governo da China, ele assegura que eu tenha a minha moradia, o meu trabalho, comida na mesa e consiga viajar. E para mim, isso é mais do que o necessário. E ali, naquele momento, eu vi o que eu disse para vocês, uma contradição entre o processo de alienação do trabalho. Porque aquele trabalhador que está ali no táxi, ou o trabalhador que está na fábrica, ou o trabalhador que está em qualquer outro setor da China estratégico, ele tem consciência que ele está construindo o socialismo junto com o governo chinês. Que o governo chinês beneficia ele diretamente pelas conquistas que ele tem. E o que o Deng Xiaoping fez, nada mais é que concentrar o poder de produção na China para conseguir dar trabalho para uma população absurdamente gigante. Porque, pensa comigo, como é que você conseguiria criar tantos postos de trabalho do nada? Assim, só com o processo do grande salto para frente. O grande salto para frente, ele se provou uma falha porque ele não conseguiu construir todos os postos de trabalho para a população chinesa. E boa parte da população chinesa que trabalhou nesse processo veio a falecer, veio a dar a vida pelo processo. Só que hoje, com a modernização, com a abertura que o Deng promoveu na China, não só como é que eu posso dizer? Ele não só colaborou para essa construção de, vamos dizer assim, uma identidade do trabalhador com o governo, mas um apoio massivo da população em relação às doutrinas do governo. Antes de eu passar a palavra, eu só queria que vocês tomassem um exemplo daquele filme American Factory, que ganhou o Oscar. Esse filme é excelente para mostrar a perspectiva do trabalhador chinês em contradição ao trabalhador norte-americano que vive sob um regime de escravidão do Estado burguês norte-americano, assim como nós aqui no Brasil vivemos também nesse regime. O que acontece? A contradição máxima, na minha opinião, um grande momento que eu acho do filme, espero que a audiência possa assistir, vocês também, se já não tiverem assistido, é a hora que eles mostram o trabalhador chinês lá na sacada dele, dando uns pitos, tá lá fumando um cigarrão, e aí a câmera fala, e aí, cara, como é que você tá, mano? Como é que é ser gerente aí, supervisor de engenharia aqui dessa fábrica? Ele falou, os americanos não gostam de trabalhar muito, mas na China a gente trabalha bastante. Eu tô já 1 ano e meio sem ver minha família, mas eu mando dinheiro para eles sempre, e eu sei que eles estão, vamos dizer assim, eles estão seguros que eles recebem o que eu trabalho aqui e a minha produção vai para ajudar o sustento deles.
Ah, mas você tá feliz com isso? Aí ele fala, tô sim. O meu país ajuda a minha população. E aí você entra em contato com esse choque de realidade, entendeu? Que se originou na abertura do dengue. E é isso aí, vocês viram que além de conhecimentos de vexicologia, o Vinícius também já faz parte do Politburgo do PCC, futuramente vice-presidente da China e futuramente líder supremo da China. Mas sem mais delongas, vamos então já passar aqui que o episódio está um pouquinho longo, mas também é impossível não estar longo porque olha o tamanho do país, olha o tamanho da população, olha o tamanho da economia. Seria impossível, humanamente impossível falar em tão pouco tempo. Mas como a gente já percebeu que esse socialismo com características chinesas, ele vai dar um grande boom econômico, os anos 80 e 90 vão ser caracterizados por aumentos exponenciais do PIB chinês, com crescimentos acima dos 10% anuais, o que é algo excepcional. A China vai passar de um país, vamos dizer assim, de um caráter mediano dentro da comunidade internacional a um alto nível, chegando à segunda maior economia nos níveis de hoje. Já se projetam para que 2030 passe os Estados Unidos. Entretanto, em 1989, vão haver protestos que vão pedir reformas políticas na China, entre eles a abertura política, uma abertura no qual envolva a participação de outros partidos, eleições diretas. Só que essa abertura, no caso que aconteceu econômica, não vai ocorrer na política, o que vai levar ao massacre da paz celestial. Uma imagem clara que acho que todos já viram em algum momento, seja na escola, na televisão, na internet, na revista, o que for, é a cena de um rapaz segurando uma sacola de supermercado e se posicionando à frente dos tanques. O que a gente às vezes não consegue ver muito bem, dependendo da foto que você vê, é que é uma fila de tanques que ele para, né? E esse rapaz, ele é puxado e levado para uma multidão e nunca mais se ouviu falar dele. Ninguém sabe a respeito dessa pessoa, a identidade dele. Até hoje isso fica um mistério e uma imagem que gravou a cultura pop. Como eu falei, a política econômica chinesa ela vai se focar muito na exportação, entretanto, com a crise justamente de 2008 e a diminuição da procura dos produtos chineses, o governo chinês vai valorizar mais e estimular mais o consumo interno dentro da China, um investimento maior em empresas chinesas, aumentos de salário para que isso também possa aquecer o consumo interno, e aí vão surgir empresas que hoje nós conhecemos muito bem. Já existia um caso antes, a Huawei, a Xiaomi, acho que a cara do Vinícius, gente, é que vocês não conseguem ver, mas a cara do Vinícius com eu falando os nomes, tipo, mano, não, por favor, não, tá errado, não faça isso. Deixa eu te ajudar, meu bom. Faça as honras, por favor, Vinícius. Como é que se pronuncia? Fui comprar meu telefone novo, né? Agora só uso o telefone chinês, gente. Esse negócio aí de iPhone ou qualquer outra marca, nunca mais, velho. Huawei. Ok. E Xiaomi. Ok, então tá. Vinícius, você tá me pedindo demais, cara. Assim. Xiao, com X. A gente tá falando Xiaomi, mano. Xiao. Vinícius, tem que entender que assim, eu sou Brasil, eu moro em Portugal e continuo falando legal. Então, assim. Tudo bem. Xiaomi, mas espero que a audiência tenha entendido. É complicado comprar um celular aqui no Brasil. Eu tive essa experiência. Porque eu cheguei na loja e falei, e aí, vocês têm Huawei? Aí o cara olhou pra minha cara como se eu estivesse falando, o que você tá falando, cara? O que é isso que você tá dizendo? Aí eu só mandei, o telefone que eu quero, meu querido. Falou, então, não tem não. É que vamos combinar que também falar assim, pro vendedor brasileiro fica um bocado difícil. Mas enfim. Médio, né? Já com esses surgimentos das grandes empresas, a gente vai entrar nesse contexto que o Vinícius já comentou e falou muito bem a respeito do Xi Jinping, onde ele vai assumir o poder na China, onde ele vai conseguir consolidar o poder chinês a nível global, em uma questão de enfrentamento à hegemonia estadunidense, né, com relação ao globo,
Como a gente pode observar isso? Boa parte dos países africanos e latino-americanos, e isso inclui o Brasil, o principal parceiro estrangeiro, tanto de exportação como importação, é a China. A China ela vai começar a fazer tratados bilaterais com várias regiões do mundo, e isso vai incluir até mesmo num projeto muito interessante que a China está tentando realizar, que é a nova Rota da Seda, que vai incluir uma via terrestre, ferroviária e marítima, onde vão fazer várias interligações comerciais para que os produtos consigam fluir com maior rapidez, fazendo assim é como se a China estivesse fazendo um estradão para geral. Vamos botar em um português bem claro, facilitando as transações de mercadorias de uma maneira muito mais fácil. O que é interessante a gente analisar desse ponto é que, com essa grande projeção que a China vai ter dentro do espectro global, vai confrontar diretamente com os Estados Unidos, e com a ascensão de Donald Trump nas eleições de 2016, vai iniciar uma guerra comercial, que a gente já pôde observar, ou, se você preferir, uma nova Guerra Fria. Só que eu acho que eu não concordaria tanto com esse termo, porque dentro da Guerra Fria, o comércio entre União Soviética e Estados Unidos era muito pequeno, e eles dialogavam mais entre si, dentro dos seus próprios blocos, o que já não ocorre dentro do nosso atual contexto mundial. Então, por exemplo, o comércio que se tem entre a China e os Estados Unidos, ele é muito forte, ele é muito grande, não há um contexto para aplicar dentro da Guerra Fria. Só para finalizar meu raciocínio e finalizar o programa, porque 1 minuto e 47 minutos, pelo horário oficial de Lisboa, o que é interessante a gente analisar é que essa guerra comercial ela vai começar com Donald Trump, mas ela continua com Joe Biden. Para quem achou que Joe Biden seria o candidato da esquerda, o candidato revolucionário, Joe Biden paz e amor, Joe Biden lindo, somos todos, tira o cavalinho da chuva, porque o Joe Biden vai continuar representando as questões dos Estados Unidos, as preferências dos Estados Unidos. A única diferença que ele vai ter com o Donald Trump é a forma como ele vai aplicar esse diálogo. Como o Donald Trump a gente já conhece, como a gente pode observar com o Bolsonaro, ele vai ter um diálogo de agressão, um diálogo de, como eu posso dizer, não seria de agressão, mas seria aquela coisa mais meio que fofoca, fazendo... vocês entenderam. O Danilo aqui tá com uma cara até de entediado, mas enfim, isso vão ser mais ou menos essa pequena diferença entre o Donald Trump e o Joe Biden, mas a guerra comercial China e Estados Unidos vai continuar. Dito isso, a gente vai ter que seguir assistindo o noticiário para ver os próximos capítulos, e sem mais delongas, finalmente vamos chegar às dicas culturais, onde o Vini vai passar agora não 15, mas 30 dicas culturais. Gente, lançaram a bola na minha mão aqui, né? Primeira dica cultural que eu vou dar para vocês, bom, de leitura, fui pego de surpresa, hein? Mas tudo bem. Tem alguns livros que são muito interessantes para uma reflexão não só sobre a cultura chinesa, mas sobre o período socialista chinês, que não são necessariamente os livros de esquerda, ou livros que vamos ser assim, ditos proibidos na China. Tem um livro muito interessante que chama Mao e a História Desconhecida, não sei se é Jun Chang. Ela é liberal, gente. Só que é interessante do confronto do mito, né? Porque ali a gente percebe que o Mao Tse-tung, além de ser um grande líder socialista, ele também é humano. E aí, essa é uma questão muito importante para a gente trazer a nível de representação, porque por mais que o Mao tenha realizado várias, vamos dizer assim, peripécias da realidade, ele também era um ser humano passível de falha, passível de ter atitudes que representam a materialidade do tempo em que ele nasceu, e a construção histórica
Esse livro é bem interessante. Espero que vocês tenham um olhar socialista para ler eles. Tem um outro livro também que eu quero indicar, de um sinólogo, que vai ajudar bastante vocês a entenderem não só o pensamento chinês, mas a presença de uma certa aura dos antepassados filosóficos chineses, que é de um sinólogo que eu particularmente gosto muito, que chama François Julian. E o nome do livro é Processo ou Criação, que ele vai trazer um debate justamente da transformação da realidade chinesa ser um processo ou uma criação. E aí ele vai trazer alguns debatedores do Ocidente que vão fazer com que a gente se sinta familiarizado com a história da China. E, por último, eu vou deixar um filme, não 30 indicações, mas 3. Eu acho que vocês já vão ter muito trabalho com os 2 livros que eu indiquei. O terceiro, recomendo vivamente que vocês assistam o Ip Man 4. Entendeu? Você não precisa assistir o 1, o 2, o 3 se você não quiser, mas o 4 você tem que assistir. O 4 é a mensagem da cinematografia chinesa para o que o Império pode pensar que ele pode... Para o Império, o que ele acha que ele está fazendo, entendeu? E qual que é, vamos dizer assim, o poder e aonde, vamos dizer assim, aonde existe vamos dizer assim, a característica chinesa que coloca o Império que eu digo é os Estados Unidos, o Império no chinelo. Entendeu? Então eu recomendo vivamente que vocês assistam Ip Man 4, se divirtam bastante, porque o filme, para quem tem o coração vermelho, é muito bom. Gente, minha dica dessa vez, normalmente eu dou 200 dicas, hoje eu vou dar uma só. É um vídeo, na verdade, chama Mitos e Verdades sobre o Desenvolvimento Chinês, episódio 4, especificamente. Do Jones Manuel. Eu não acho longo, sinceramente, um vídeo de 30 minutos, mas a nova geração acha, né? A geração TikTok acha, não consegue ver coisas muito longas. Eu acho 30 minutos de boa, mas tem muita gente que acha muito tempo, enfim. Mas ele é bem didático e tal, e tem uma linguagem tranquila, assim, para quem não tem um conhecimento muito legal sobre China. Então, de uma perspectiva introdutória, eu acho algo bem legal aí, como é vídeo, né? Eu acho que é uma opção legal para começar a pensar sobre China. E bom, pessoal, a minha dica cultural também vai ser bem tranquila. É um filme, chama Mulan, não brincadeira. Se forem para assistir Mulan, assistam um desenho, não assistam live action. Façam-me o favor, honrem as crianças dos anos 90 que nós aqui 3 somos. Mas uma dica cultural que eu vou falar o Vinícius já falou durante o programa, mas é O Último Imperador. Foi um filme que eu assisti na minha, entre aspas, juventude, né? Porque teoricamente ainda sou jovem, como diria Chaves, mas na minha adolescência e pré-adolescência, que foi um filme muito impactante, assim. Foi ali, acho que, um dos primeiros obras cinematográficas que já começaram a dar interesse com relação à área de história. Então eles vão pegar a época desde a infância do Imperador Pu Yi, acho que eu falei certo, até a sua morte, né? E passando justamente pela época que ele vai se tornar imperador da Manchúria, que é um estado fantoche japonês dentro do contexto da Segunda Guerra. É um filme muito legal, muito bem executado, vale a pena assistir. É um pouco comprido, mas ele tem uma fotografia maravilhosa, as atuações dos atores estão maravilhosas também. E essa é a minha dica cultural. Pessoal, eu sei que o episódio ficou muito longo, mas como eu havia mencionado, a China é um país com 5.000 anos de história. A gente teve que já fazer um recorte desde os anos 20, desde o século 20, perdão, e para justamente tentar explicar o que é a China nos nossos dias de hoje e como ela chegou onde ela está, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Se gostaram do Vinícius, manda um salve para ele. Ele é um cara super gente boa, aberto. Por favor, comentem também sobre o episódio, o que vocês gostaram, não gostaram, sugestões, críticas, mágoas, pedidos de namoro pro Vinícius, claro.
E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana. Tchau, gente. Forte abraço. Foi um prazer ter participado e falado com vocês. Tchau, pessoal. Beijinho no coração.